Levante uma das suas mãos e repita lá comigo assim: nessa manhã, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo modo que eu entrei, mas eu sairei transformado, abençoado, mais semelhante a Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Amém. Gente, esse é o primeiro domingo de dezembro. Esse é obviamente o último mês do ano e obviamente o mês que a gente sabe, mês do Natal, depois em seguida o Ano Novo. E eu comecei a buscar, já há algum tempo atrás, como todo mundo sempre faz, como todo pastor sempre faz, procurando uma palavra referente ao Ano Novo. No caso, 2023. Deus, você tem uma palavra profética para nós, um tema que vai nos guiar em 2023, e Deus não me falou nada durante muito tempo. E eu estava tranquilo e quieto, porque eu sei que na hora que Deus quisesse, Ele iria falar. E de repente, Deus começou a falar comigo, não sobre o Ano Novo, mas sobre o Natal. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí, porque Natal é Natal. Natal não tem novidade nenhuma para a gente. E Deus nunca, sabe como é que é? Natal, Natal. Jesus, bebê, manjedoura, presente, árvore de Natal. Não tem nada profético para falar sobre o Natal. E de repente, Deus começou a falar comigo assim, não. Esse Natal, para vocês brasileiros, pode ser um Natal muito especial. Eu falei, em que sentido, Deus? E Deus começou a colocar no meu coração uma palavra. Esse precisa ser o Natal da reconciliação. E aí, depois disso, Deus me deu uma palavra para o Ano Novo. 2023, para nós, será o ano do avanço. Mas não vai haver o avanço sem antes haver a reconciliação. E Deus falou no meu coração muito mais fortemente sobre o Natal do que sobre o Ano Novo. E essa mensagem de hoje pela manhã, deixa eu alertar você aqui. Essa mensagem que eu vou pregar hoje aqui para você, ela é para os maduros. Se você não se considera, ou nem sabe que não é uma pessoa madura e você é uma pessoa imatura, você para essa manhã só tem duas opções. Ou você vai amadurecer à força e vai subir de patamar, ou você vai sair desse culto no meio, porque você vai ficar ofendido. Você vai ficar aborrecido. Você vai ficar chateado. Você vai ficar de beicinho. Porque esse culto de hoje pela manhã é para os maduros. Se você quer um culto mais light, aproveita, saia agora e só volte no culto das 18 horas. 18 horas vai ser light. 18 horas vai ser festa. 18 horas vai ser... Uau! Então, já aproveita agora. Já estou te prevenindo, então já pega as trouxas, já vai e volta à noite, pastor. Aleluia! Porque eu vou falar para você sobre o Natal da reconciliação. Pastor, mas o dia 25 ainda não chegou. Pois é, mas a gente tem que preparar as coisas antes. Porque se você não começar a entender o que Deus quer de você para esse final de ano agora, se eu deixar para o dia do Natal vai ser muito tarde. Eu já tenho a palavra para o Natal e para o Ano Novo, já está tudo pronto. Mas eu quero começar hoje como alguém que começa a preparar um terreno. Sabe aquela história? Nós estamos assistindo a Copa do Mundo. Amanhã tem jogo do Brasil. Aliás, o Brasil teve um jogo aí que jogou só com gente que estava passando por processo inflamatório. Rinite, otite, amidalite. Nunca vi tanto it num time só. Mas nós estamos assistindo os jogos da Copa do Mundo, mas aqueles estádios que você está vendo lá, eles não apareceram de uma semana para cá.
Aqueles estádios foram sendo preparados. E antes do jogo, estava assistindo, não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu estava assistindo um desses jogos aí, e antes do jogo começar, estava o repórter na beira do campo, e estava lá no campo uns jatos de água, lançando água no campo, preparando o campo para a hora do jogo. O campo é preparado antes. O semeador não chega lá e joga semente de qualquer maneira, em qualquer chão. Ele primeiro prepara a terra. Ele passa o arado, sulca a terra, depois ele joga adubo, ele rega e tal, e ele prepara a terra para quando ele lançar a semente ter um ambiente propício para germinar. Então eu quero começar. A gente vai falar durante todos esses domingos agora daqui para frente sobre Natal e Ano Novo, para preparar você. E reconciliação, esse Natal é o Natal da reconciliação. E reconciliação, gente, é um tema que permeia toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Se é um tema que permeia toda a Bíblia, isso significa que esse é um tema de suma importância aos olhos de Deus. Jó, deixa eu dar para você alguns exemplos aqui. Jó, capítulo 22, versículo 21. Não é um livro que a gente costuma citar muito, não é? Mas o livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, de todos os livros da Bíblia, o mais antigo é o livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 22, no versículo 21, diz assim: portanto, reconcilie-se com Deus, e a partir disso, viva em paz com Ele, e a partir disso tudo, lhe sobrevirá o bem. Quando você se reconcilia, esse é um caminho de coisas boas. Quando existe, aonde há reconciliação, existe bênção garantida da parte de Deus. Aonde existe divisão, a bênção fica flutuando, esperando o momento de ser derramada, e ela não se derrama enquanto houver divisão. Mas onde há reconciliação, existe paz, e o resultado final é o bem. Talvez o exemplo mais marcante de reconciliação no Antigo Testamento seja Esaú e Jacó. Se você já leu a história dessa dupla sertaneja de sucesso, Esaú e Jacó, eu estava gravando outro dia e fiz um Esaú e Jacó. Não é Esaú e Jacó, é Esaú e Jacó. Você sabe que Jacó, o nome Jacó significa enganador, fazedor de esquema. E ele foi um cara que foi educado pela mãe. Ele era um menininho da mamãe, filhinho da mamãe. E ele foi educado pela mãe. A mãe foi quem ensinou Jacó a ser o enganador que ele se tornou, o fazedor de esquemas. Foi ela quem instruiu o filho de como fazer no final da vida do seu pai. Foi ela que ensinou como fazer para ele enganar o pai, fingindo que era o irmão, Esaú, para receber a bênção da primogenitura. E quando ele faz isso, o irmão já tinha entregado, porque o irmão, ao contrário, era um cara completamente largado, leviano, e era caçador e tal, e o pai admirava esse filho porque ele era um cara de ação, um cara de estar no campo, caçando, correndo, fazendo, acontecendo e tal, enquanto que o irmão, Jacó, vivia na tenda com a mamãe, aprendendo inclusive a cozinhar. E quando ele preparou lá uma comida, o irmão saiu para caçar, preparou uma comida, volta Esaú morrendo de fome, pede, me dá um bocado dessa comida aí. E aí Jacó, malandro, que só ele, eu te dou, se você passar para mim, vender para mim por um prato de comida, você me vende o teu direito de primogenitura. E Esaú, leviano que era, eu não quero saber de direito de primogenitura, me dá a comida aí que eu estou com fome. Matou a fome, vendeu, e mais tarde se arrependeu, mas não tinha mais como remediar a história toda. Ele ficou com um ódio gigantesco do irmão. E Jacó pensou, vai me matar.
E aí a mãe, meu filho, junta tuas trouxas, mete o pé na estrada e vai embora, porque senão teu irmão literalmente vai te matar. Ele vai embora e acaba encontrando um outro mais enganador do que ele, tal de Labão. Casa com a filha, ele se apaixona por uma das filhas de Labão e ele fica maluco para casar com aquela jovem. E Labão dá uma volta no cara, dá para ele a irmã mais velha. A irmã mais velha era uma jovem sem graça. O pessoal fala, tem gente que interpreta a Bíblia dizendo que Lia era vesga. Não, a Bíblia diz que ela tinha olhos baços. Olhos baços significa olhos embaçados. Olhos embaçados significa que ela era uma pessoa sem graça. Olha, vem cá que eu vou te apresentar a Lia. Aí vinha ela. Prazer. Enquanto que a irmã era jovial, bonita e tal. E ele se apaixonou pela irmã mais nova. Mas acabou casando com a mais velha. Só que chegou um tempo, uma semana depois ele casou com a mais nova. O pessoal pensa que foi só depois de não sei quantos anos. Foi uma semana depois, mas ele teve que pagar o preço de ficar servindo durante 14 anos ao seu sogro. Mas quando chegou no final daquele tempo, ele falou, bom, agora eu vou juntar minhas trajes. Deus falou com ele, volta para a casa dos teus pais. É o tempo de você voltar para a casa dos teus pais. Ele pegou as esposas, pegou os filhos, os servos, tudo que ele tinha, começou a voltar para casa, mas ele pensou assim, mas o meu irmão, quando eu encontrar, ele vai me matar. Porque ele, com certeza, não esqueceu aquilo que eu fiz com ele. Aí ele manda a família toda na frente e fica para trás. O cara era fazedor de esquema mesmo. Se alguém morrer, são eles. Mandou na frente e ficou sozinho. No que ele fica sozinho, Deus faz uma visitação a ele. Vem na forma de um homem. E ele luta com aquele homem a noite inteira. Depois de passar a noite inteira lutando, o anjo falou assim, cara, você é muito pescoço duro mesmo. Eu vim aqui para te transformar. Mas você não quer ser transformado. Tu está afim de briga. Então eu vou me embora. Ele diz, eu não te largarei enquanto não me abençoares. Aí o anjo pergunta para ele, mas qual é o teu nome? É óbvio que o anjo sabia o nome do cara. Qual é o teu nome? E há uma Bíblia, que a gente não tem em português, chamada Bíblia Amplificada. E a Bíblia Amplificada diz assim, e Jacó, caindo em si, disse, meu nome é Jacó, enganador, fazedor de esquema. Esse é quem eu sou. Jacó, pela primeira vez na vida, caiu na real. Ele entendeu quem ele era. E aí o anjo disse, olha, porque você caiu na real, o anjo tocou simbolicamente na articulação da coxa, a articulação mais forte de todo o corpo humano, a articulação do quadril. E a Bíblia diz que Jacó, a partir dali, passou a mancar, nunca mais andou do mesmo jeito. Aquilo era uma forma de Jacó lembrar, eu já não ando do mesmo jeito que eu andava. Andar na Bíblia significa viver o dia a dia. Expressar quem você é no seu dia a dia. E Jacó passou a mancar. Eu já não ando mais como eu andava, enganando, fazendo esquemas. Eu sou uma nova criatura. E aí Deus diz para ele, agora a partir disso, o teu nome vai mudar. E agora você se chama Israel. Aquele que luta tendo Deus ao seu lado. Não é aquele que luta com Deus, contra Deus, mas aquele que quando luta tem Deus ao seu lado. Aí a Bíblia diz que ele passou à frente daquele grupo todo que ele tinha mandado adiante. Jacó não faria isso, mas Israel fez. Ele passou à frente daquele grupo todo e ele olhou e viu que vinha Esaú com 400 homens. Cara, Esaú não vinha para dar uma recepção, bem-vindo, irmãozinho. E ele levou 400 homens para passar o rodo. Ele não ia deixar ninguém, ele ia matar Jacó e todos os seus descendentes. Quando Israel, olhou e viu seu irmão vindo à frente com a faca nos dentes e o sangue nos olhos, a Bíblia diz que ele olhou e ainda vinha longe. Jacó se prostrou, levantou as mãos, dizendo, meu irmão, você vai fazer o que você quiser. Se você quiser, você vai passar a espada em mim e nos meus descendentes. Mas eu me arrependo do que eu fiz. Eu mudei. E a Bíblia diz que 7 vezes ele andava
Se ajoelhava e mostrava para Esaú que ele estava rendido, que ele estava... 7 é o número da perfeição. 7 vezes ele se ajoelhou, mostrando que ele tinha um real arrependimento, arrependimento perfeito, arrependimento real. Você sabe que por causa da atitude de Jacó, o coração de Esaú mudou. Porque aquele Esaú que vinha com a espada na mão, com faca nos dentes e sangue nos olhos, que vinha para matar, a Bíblia diz que quando ele se aproximou de Jacó, quando ele se aproximou de Israel, ele largou a espada, ele correu para o seu irmão e o abraçou, e ambos choraram. Sabe-se lá durante quanto tempo? Porque houve transformação genuína. E a única coisa em toda a Bíblia que é semelhante a essa reconciliação entre Esaú e Jacó é a reconciliação que Jesus promoveu entre nós e o Pai. Você vai no Novo Testamento e você vai ver, por exemplo, Mateus 5. Embora esteja aqui Jesus falando sobre ainda alguns aspectos da lei, Mateus 5, 23 e 24 diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, Jesus não disse se você chegar à conclusão que você tem alguma coisa contra o seu irmão. Não. Você se lembrou que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Você começa a ver aqui o quão importante é aos olhos de Deus essa questão de reconciliação. Porque Deus está dizendo o seguinte, cara, lembre-se que Jesus nasceu debaixo da lei, e que enquanto Jesus não foi à cruz, morreu e ressuscitou, a lei ainda estava valendo. Então, essa oferta não era uma oferta qualquer, era uma oferta compulsória. Não era uma oferta que estava implicada com mais absolutamente nada, a não ser obediência. Aí Jesus diz assim, você trouxe a oferta, vai entregar a oferta para o sacerdote, e lembrou que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta, vai primeiro se reconcilia com ele, depois você vem e cumpre a lei. Caramba! 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo isso provém de Deus. Paulo vinha falando sobre o ser nova criatura. No versículo 17 ele dizia assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deu a nós, a igreja, o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não um grupo especial de pessoas, mas o mundo. Não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a nós, a igreja, a palavra da reconciliação. A reconciliação não parte do mundo para a igreja, mas parte da igreja para o mundo. 2 Coríntios 5, 18, aliás, eu ainda estou na minha passagem, no versículo 20, ele diz assim, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Gente, se nós já fomos reconciliados, como é que Paulo está pedindo aqui que a gente se reconcilie com Deus? Se você já foi reconciliado. Que pedido doido é esse? Eu vou explicar para você. A reconciliação com Deus implica em reconciliação com os homens. Eu não posso me dizer assim, eu estou super satisfeito porque eu fui reconciliado com Deus. Aquela outra pessoa ali que se dane, porque eu estou reconciliado com Deus. Aquele ali me fez mal, me prejudicou, me ofendeu, tal. Aleluia. Reconciliação com Deus implica em reconciliação com os homens. Reconciliação com os homens tem várias outras implicações.
Existem certas coisas que precisam ser conhecidas e entendidas, que vão conduzir você... Porque, olha só, reconciliação é uma atitude de maturidade. Reconciliação é uma atitude de maturidade. Por isso que parte da igreja para o mundo, e não do mundo para a igreja. Porque Deus espera que nós sejamos mais maduros do que aqueles que estão no mundo. Reconciliação é uma coisa que parte da igreja para fora. Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Efésios 2, 15 e 16. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Gente, como é que pode alguém olhar para isso aqui e não entender que a lei já caducou? E ainda dizer que a lei hoje está valendo. Eu não consigo entender essa falta de respeito à palavra. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois, esses dois aqui, gentios e judeus e gentios, para que dos dois criassem em si mesmo, uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela, por meio da própria cruz. Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 23. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E eu digo para você exatamente a mesma coisa que Paulo disse aqui para a igreja de Colosso. Em Cristo nós temos reconciliação, nós éramos inimigos, nossas obras, nosso entendimento, tudo mostrava que éramos inimigos. Agora nós fomos reconciliados mediante a sua morte, para sermos apresentados diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se nós permanecermos na fé, alicerçados no evangelho da graça. Não alicerçados em qualquer outra coisa, em qualquer outra filosofia, ideologia ou diabo a quatro. Mas alicerçados no evangelho, do qual eu, Maurício Fragali, me tornei ministro. Gente, na sua essência, reconciliação é um valor cristão. Na sua essência, reconciliação é um valor bíblico, cristão. Antes de Jesus, reconciliação só existia quando havia interesses. Olha, eu sou o rei do tal lugar, mas eu preciso me reconciliar com aquele canalha desgraçado, miserável, que eu queria ver morto, porque tem interesses envolvidos nessa história. Então eu vou até entregar a minha filha para casar com o filho dele, para que haja uma reconciliação. Mas essa reconciliação tem por base, não é o amor, a vontade de ter paz, nada disso não. Essa reconciliação é para que a gente possa ter vantagens em cima daquilo que ele pode oferecer. Era assim que as coisas aconteciam, antes de Jesus. Mas depois que a palavra de Deus entra em cena, reconciliação agora não se baseia em interesses. Reconciliação agora não se baseia em merecimento. Reconciliação agora não se baseia em fatos que se veem. Reconciliação agora se baseia no amor de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo quando nós ainda éramos inimigos dele. E a verdadeira reconciliação não acontece jamais sem a base de dois outros valores bíblicos: humildade
e amor. A base da reconciliação cristã é humildade e amor. Qual é a base da reconciliação? Humildade e amor. Tiago 4,10. Tiago fala assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Na linguagem de hoje, esse final do versículo diz assim: e Ele os colocará numa posição de honra. Você sabe o que a Bíblia está mostrando para nós? Deus quer te ver honrado. Deus quer te ver exaltado. Deus quer te ver num lugar de destaque. Mas para chegar até lá, é necessário passar pelo caminho da humildade e do amor. Quem aqui não quer ter sucesso? Quem aqui não quer ter vitória? Quem aqui não quer ser honrado por Deus? Quem aqui não quer se ver no lugar onde diga, caramba, quem poderia imaginar que Deus me conduziria para estar onde eu estou hoje? Caramba, que coisa maravilhosa, que milagre, que fantástico. Mas o caminho para chegar até lá não é um caminho qualquer, é o caminho da humildade e do amor. Não é o caminho da religiosidade. Em muitos lugares te ensinam que Deus quer te ver exaltado simplesmente porque você tem belos olhos. Então, pelo fato de que você é membro da igreja, você vai prosperar, você vai vencer, você vai não sei o quê. E a igreja perde o caráter de ser igreja e passa a ser um grande clube coach. Deus quer ver ser exaltado, Deus quer que você vença. Diga comigo agora, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. E a pessoa sai da igreja assim, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. Mas cristianismo para valer, não coloca em prática. E ela vive uma vida superficial, medíocre. E muitas vezes, não é Deus que dá prosperidade não, é o diabo. Para a pessoa ficar feliz, contente e quietinha na superficialidade, sem mergulhar na realidade da palavra. Deixa eu ler com você aqui uma passagem de João 13. João 13, de 1 a 7. Diz assim que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Prestou atenção no que disse aqui a palavra? Tendo amado os seus que estavam... Não eram os seus que estavam no Santo dos Santos. Mas tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo Jesus, que, número 1, o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que 2, ele tinha vindo de Deus, e 3, voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu, Pedro, o que eu faço? Você não compreende agora, mas vai entender depois. Você sabe o papo que teve entre Pedro e Tiago, e Pedro e Jesus, né? Não, meus pés não vai lavar. Pedro, se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Então o Senhor me dá logo um banho completo. Você não precisa, Pedro. Você já está lavado pela palavra. Quem já está lavado pela palavra só precisa lavar mãos e pés. Jesus aqui, ele está trazendo para nós a compreensão, a base da reconciliação. E eu preciso compreender que a base da reconciliação está na humildade e no amor. E não é um amor qualquer, é ágape. E ágape é o amor incondicional de Deus. Ágape é o amor divino, sobrenatural, que foi implantado em nós
mediante o novo nascimento. E ágape é humilde. Ágape é humilde. Agora a pergunta é, qual é a relação que existe entre humildade e amor? Onde é que a gente encontra essa interseção entre a humildade e o amor? Olha só, 1 Pedro capítulo 5, os versículos 5 e 6. Pedro diz assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros. Por quê? Porque Deus que é amor, resiste aos soberbos, resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, dá favor imerecido aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Você está vendo aqui mais uma vez que Deus quer nos exaltar? Você está vendo que Ele está querendo nos colocar em lugares altos, para sermos cabeça e não cauda? Mas a condição número 1 é: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhar-se aqui, a gente não pode confundir, porque na igreja o pessoal desenvolve uns conceitos meio tortos, meio doido, meio maluco. Primeira coisa a ser entendida é que ser humilde não é sair por aí dizendo que você é um nada sem valor. Tem gente que pensa isso, aí até ora desse jeito: Senhor, não somos nada. Senhor, nós somos o lixo do mundo. Oh, meu Pai, olha para esta imensa lata de lixo, esta caçamba chamada igreja. Olha para nós, a manga chupada, a casca de banana jogada fora, a carne podre. Olha para nós e tem misericórdia. Meu, gente, isso não é humilhar-se na mão de Deus, não, debaixo da mão de Deus. Isso aí não tem nada a ver, tem nada a ver. Isso não é quem nós somos. Isso não tem nada a ver com quem nós somos. Ser humilde não é sair por aí dizendo que você não é nada, sem valor. Humildade não requer que você negue os seus dons e talentos. Sabe, aquela pessoa que é linda, inteligente, brilhante, dizendo por aí que é feio, burro e sem graça. Você já viu esse negócio? A pessoa chega na igreja às vezes, vai cantar. Aí fala assim: vou pedir primeiro para os irmãos orarem por mim, porque eu estou com a garganta meio ruim. Isso depende da misericórdia de Deus para sair as notas afinadas. Que essa semana bateu aqui um pigarro. Os irmãos estejam orando. Aí quando começa a cantar, parece que baixou a Whitney Houston. Eu já cansei de ver isso em igreja. Já viu essa, Cleiton? Os irmãos orem por mim. E a pessoa, na verdade, ela arrebenta. Mas ela está ali querendo mostrar humildade. Real humildade não é um reconhecimento. Na verdade, é um real reconhecimento da nossa dependência de Deus. Não é eu dizer eu não sou nada, não sou ninguém. Não, eu reconheço os meus dons e talentos. Mas apesar dos meus dons e talentos, eu dependo 100% do meu Deus. Sabe, eu sei que eu sou abençoado, mas eu dependo de Deus. Eu sei que eu sou favorecido, mas eu dependo de Deus. Eu sei que eu sou profundamente amado, mas eu dependo de Deus. Sabe, eu tenho que ter maturidade para reconhecer os meus predicados, mas também os meus defeitos. Eu tenho que ter maturidade para reconhecer os meus talentos e também as minhas limitações. Cara, isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. Isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei. Não posso tentar fingir alguma coisa que eu não sou. A verdadeira humildade reconhece o valor que os outros têm e procura servir a esses mesmos outros com base no amor. Servir ao fraco, ao pobre, o idoso, o doente, aquele que é limitado, às vezes fisicamente ou intelectualmente, o desprezado, o imaturo,
o de direita, o de esquerda. Ou você cresce para o nível de maturidade para jogar essa porcaria de política nojenta no lixo, ou você vai continuar sem ser exaltado. Ou você se deixa levar pela palavra, ou você vai ficar freado, parado, atolado no lugar onde você está, patinando sem sair do lugar, sem entender o porquê você está patinando. E é simplesmente porque você se deixou levar por uma raiva, você se deixou levar por um ódio que não é próprio para o seu coração. 1 Coríntios 13 é uma passagem que fala sobre o amor, né? Ágape. Mas eu vou ler só alguns poucos versículos aqui. 1 Coríntios 13, 4, e eu vou ler até o versículo 7. Aqui em 1 Coríntios 13, Paulo diz assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é. Olha, primeiro ele disse quem ama é. Agora ele vai dizer quem ama não é. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegre quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Interessante, né? Paulo usa apenas duas características para descrever o que é o amor. Ele é paciente e bondoso, mas faz uma lista, faz uma lista enorme para dizer o que o amor não é. E agora presta atenção no seguinte: tudo o que o amor, ágape, é, a humildade também é. Tudo aquilo que o amor não é, a humildade também não é. A base das bases é o amor. A humildade, ela se apoia nessa base. E a reconciliação se apoia em cima dessas outras bases. Primeiro vem o amor, que gera a genuína e verdadeira humildade, aonde se apoia todos os princípios, onde se apoiam todos os princípios para a reconciliação. Agora, se nós entendermos o que significa andar em amor, nós encontraremos o caminho para andar em humildade. Lembre-se disso, que o amor e a humildade são fundamento para a reconciliação, e Deus convoca a cada um de nós para a reconciliação. Não é um conselho, não é um pedido, é um mandamento. Paulo fala de orgulho, dizendo que o amor não é orgulhoso. Orgulho pode ter um outro nome, arrogância. Ele diz que o amor não é vaidoso, não tem vaidade. Vaidade pode ter um outro nome. É o espectro mais extremo da vaidade, que é o narcisismo. E ele fala sobre grosseria. Grosseria é falta de educação mesmo. E parece que uma coisa conduz a outra. Um abismo chama outro abismo. E uma coisa chama a outra. O que é arrogância? O que é esse orgulho que a Bíblia cita aqui? Arrogância é eu tentar dar um destaque na minha reputação, nos meus feitos, nas minhas posses, de modo a provar que eu sou mais e melhor do que os outros. Agora, é preciso que você entenda, quando você encontra por aí uma pessoa que é arrogante, você está encontrando uma pessoa que é insegura. Dentro daquela pessoa arrogante, tem uma criancinha chupando o dedo. Insegura. Com medo. Pessoas arrogantes são controladoras, são mandonas, e estão mais interessadas em usar as pessoas do que em ajudar as pessoas. Talvez você já tenha conhecido por aí, em algumas igrejas, algumas pessoas, incluindo alguns pastores, bastante arrogantes. O arrogante não tem amigos. O arrogante só tem rivais e servos.
Ele avalia as pessoas com base naquilo que elas podem fazer por ele. E nunca está disposto a servir os outros, ele apenas usa os outros para servi-lo. Então é absolutamente natural que o arrogante seja uma pessoa vaidosa, ao ponto de muitas vezes ser um narcisista. Sabe o que é o narcisismo, né? O mundo gira em torno de mim. Eu sou o sol. O resto tudo depende do meu brilho. Olha só que maravilha. Jamais algo semelhante foi visto em toda a terra. O vaidoso cria um caso com você, se você não curtir aquela porcaria de post que ele botou no Instagram. Ele olha, ele vai vigiar aquela porcaria para ver. A pastora Denise não curtiu. O Cleiton não curtiu. O Ronaldo não curtiu. Ele vai marcando para saber quem foi, para fazer a lista. Para depois ir lá. Por que você não curtiu? Não curti porque achei uma bomba. Não curti porque eu não curti. Pastor Fragaro, você não curtiu? Não, eu nem abro o Instagram. Você nem como é que funciona aquela bodega. A pessoa narcisista, ela quer ter o mundo girando em torno dela. Pessoas narcisistas são infladas com uma supervalorização da sua própria importância e valor. E frequentemente é difícil saber o que vem antes. Se é a arrogância ou se é o narcisismo. Porque uma coisa puxa a outra. Às vezes o camarada é um narcisista que se torna arrogante. Ou ele é um arrogante que se torna um narcisista. Difícil saber às vezes o que vem primeiro. O arrogante e vaidoso, ele chega a desprezar a opinião alheia como algo absolutamente desimportante, porque ele não sabe ouvir. Então isso leva ele, muitas vezes, na direção de um comportamento grosseiro e mal educado. Dependendo da sua posição nesse relacionamento, ele vai, ou ele vai desrespeitar, fingindo que não te ouve, ou ele vai olhar para você e vai te mandar calar a boca. Porque a sua opinião para ele não vale nada. Não interessa se você conhece, estudou, leu, não interessa. A sua opinião é só isso, uma opinião que não vale nada. O que vale é a minha opinião. Mas você não conhece o assunto, mas é a minha opinião. Então ela vale mais do que a sua, só porque ela é minha. Quando você volta aqui para pensar sobre João 13, Jesus, ele tinha à sua volta homens, 12 caras, que apesar de ter andado com ele por 3 anos e meio, ainda eram despreparados, imaturos. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo, que Pedro iria negá-lo e que todos os outros, com exceção de João, iriam abandoná-lo. Mas o foco de Jesus não era nada disso. Jesus não estava focado em nada disso. Jesus não entrou naquele ambiente da última ceia e ficou olhando e dizendo: olha só a cara do Judas. Sorrindo, mas está preparado já para sair daqui para me trair. Desgraçado. Vou te dar um infarto no miocárdio, no meio do caminho, tu vai ver só. Olha para Pedro. Batendo no peito, dizendo que vai me seguir até a morte. Vai me negar 3 vezes, daqui a pouco. Vou te dar um derrame, que tu vai ver só. Olha só os outros 10. Fora João, vai todo mundo meter o pé. Sabe o que eu vou fazer com eles? Deixa comigo. Vou trazer as 10 pragas do Egito. A vida de cada um deles. Não. Jesus olhou para aqueles 12 caras, despreparados, imaturos, prontos para traí-lo, para fugir, e os amou até o fim.
Você já imaginou você olhar para alguém que você sabe que vai te apunhalar pelas costas e você amar aquela pessoa até o fim e ir lá e lavar os pés daquela pessoa? Porque Jesus lavou os pés de Judas. Jesus podia dizer assim, só vou lavar o pé de João. Não, ele lavou os pés de Judas, de Pedro, de cada um deles. E Jesus fez isso por 2 motivos: amor e humildade. Serviço mais baixo que um servo de uma casa poderia fazer: lavar os pés dos convidados. A coisa mais humilhante que alguém poderia fazer em Israel, lavar os pés de um convidado, foi o que Jesus resolveu fazer. E Pedro se limitou a ver um serviço de um servo baixo. Mas Jesus disse, Pedro, agora você não vai entender o que eu estou fazendo. Depois você vai entender. Depois quando? Depois que eu te perdoar. Depois que você estiver pescando e eu chegar depois da ressurreição e olhar para você e ao invés de esticar o dedo e te acusar, eu vou te chamar para uma refeição e vou te dizer, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Agora você não vai entender. Depois você vai. Nenhum de vocês, ele podia dizer para os 12, nenhum de vocês vai entender agora o que eu vou fazer. Depois, vocês vão entender. Se Judas tivesse entendido o que Jesus fez, ele não teria se suicidado. Ele teria procurado Jesus e feito como Jacó. Jesus, me reconcilia contigo porque eu reconheço. Eu errei e errei feio. O que você acha que Jesus ia fazer se Judas viesse até ele com essa atitude? O que você imagina que Jesus faria? É simples, julgue pelo que Jesus fez com Pedro. O nosso Deus é Deus de reconciliação. O foco de Jesus não estava em nada disso. O foco de Jesus não estava em Pedro, na traição de Pedro, na traição de Judas, na traição dos outros 9. Não, o foco de Jesus estava em 3 coisas. Qual era o foco de Jesus? Número 1, ele sabia que o Pai tinha dado a ele toda a autoridade. Ele sabia de onde ele vinha. E ele sabia para onde ele ia. Será que você consegue olhar agora para o Pai, olhar para você, para saber que toda a autoridade que Jesus recebeu, ele repassou para a igreja? Será que você consegue olhar para o Pai, olhar para você e saber que apesar das coisas desse mundo, você sabe de onde você veio e para onde você vai? Jesus tinha vindo do Pai e voltava para o Pai. Nós viemos do Pai, mas nós fomos sequestrados pelo diabo e passamos anos no cativeiro. Mas Jesus veio, nos restaurou, nos salvou, nos libertou. Eu sei de onde eu vim. Se você sabe de onde você veio, levante uma das suas mãos e diga, pastor, eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei para onde eu vou. Meu irmão, eu não sei o que vai ser ano que vem. Eu não tenho bola de cristal. Mas eu sei de uma coisa. Ano que vem, a gente tem ouvido tanta coisa. É tanto vídeo, é tanto fake news, é tanta mentira. E tem vídeo que você vê, você não sabe se aquilo aconteceu há 10 anos atrás ou se foi ontem. E você recebe dizendo assim, não, os militares vão tomar o governo, o Lula não vai subir ao poder, coisa nenhuma. Outros estão dizendo assim, não, claro que ele vai, os militares estão se organizando aí, é para não haver tumulto, não haver confusão e tudo correr. Eu não sei o que vai ser no ano que vem. Eu não sei. Mas uma coisa Deus já colocou no meu coração. No ano que vem, para o mundo,
vai ser um ano desastroso. Para o mundo. Eu não estou falando de Brasil, eu estou falando do mundo. Para o mundo vai ser um ano desastroso. Vai ser um ano de crise. Para muitos lugares vai ser ano de fome, de miséria. Mas Deus colocou no meu coração uma coisa. Essa é a oportunidade da igreja anunciar a reconciliação. Porque para nós, para os filhos de Deus, 2023 pode ser um ano de avanço. E Deus colocou uma palavra no meu coração que eu custei para falar. Eu custei a colocar esse adjetivo. Eu custei para colocar porque eu disse, não, eu acho que eu estou sendo exagerado. Se eu disser que é o ano do avanço, tal, eu acho que é exagero. Mas Deus foi me mostrando, é um ano de um avanço supersônico. Não é um avanço qualquer. Não é um avanço qualquer. Mas há uma base. Há um início. Há um starting point. Que é a reconciliação. Sabe que a pergunta que eu tenho feito é: onde foi que a igreja perdeu o rumo? Onde foi que a igreja perdeu o rumo? O que a igreja fez com os ensinos de Jesus, registrados lá em Mateus 5 e Lucas 6? A pergunta que eu tenho feito. Sabe, Mateus 5, 38 a 41, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Isso aqui é lei. Aí Jesus agora apresenta a graça. Eu, que sou a graça personificada, porém lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Meu irmão, você não pode querer a salvação, a cura, a prosperidade e todas as bênçãos que Jesus concede pela graça e desprezar o estilo de vida que Ele mesmo traçou para os seus seguidores. Você foi justificado por Ele, não pelas suas obras, mas justificado por Ele, e agora você pertence a Ele. Lucas 6, versículo 46 diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu peço? É isso que está escrito? Não fazem o que eu? Mas tem gente que pensa que Jesus pediu. Eu sei como é, eu estou pedindo. Se fizer, amém. Se não fizer, tem problema. É só um pedido. Se der, quebre esse galho aí para mim. Faz esse favorzinho para Jesus, vai. Se reconcilia. Não quer? Não vamos brigar por causa disso. Deixa como está. Contanto que você continue indo à igreja dando dízimo, tá tudo certo. Tem problema. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? E aí Jesus, para não deixar isso no vácuo, à luz da filosofia barata do homem, ele explica: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Não basta ir a Jesus, tem que ouvir o que ele diz. Mas ouvir ainda não é o suficiente, tem que praticar o que ele diz. Eu vou mostrar a vocês a semelhança, o que é que acontece com aquele que vem a mim, ouve o que eu digo e pratica aquilo que eu falo. Esse aí é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica, aquele que vem a Jesus, ouve, mas não pratica, olha só,
faltou só um elo da corrente. Só um elo. Veio, ouviu, mas na hora do elemento final não praticou. É semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Gente, esse é o Natal da reconciliação. E eu quero convidar você para ser um praticante da palavra. Tiago 1, 22 a 25, Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, lei da graça, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, feliz, bem-sucedido em tudo que realizar. Meu irmão, eu quero convidar você a ser um praticante da palavra. Então olha só, coloca a sua mão sobre o seu coração agora. Se por um acaso, durante os últimos meses, você se sentiu, de alguma forma, por alguma razão, ofendido, agredido, por alguma coisa que alguém, algum irmão, parente, irmão da igreja, falou para você, contra você no WhatsApp, no Instagram, por causa de uma opinião qualquer que você tenha emitido, e você se sentiu alvo dessa agressão, você se sentiu agredido. Quero que você levante uma das suas mãos agora, eu quero orar com você. Fica de pé, você que levantou a sua mão. Eu garanto que talvez 100% de vocês aqui foi ofendido, agredido ou qualquer coisa nesse sentido, emocionalmente, verbalmente, por causa de política. Eu fui. Eu tenho a casca grossa. Bate, ricocheteia, eu não estou nem aí. Mas eu garanto que a maioria de vocês foi ofendido por causa de política. Deixa eu pedir uma coisa para você. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Deixa eu fazer uma outra pergunta e uma outra proposta. Você tem a consciência, você tem a noção e a consciência de que você magoou, ofendeu e criou um racha com alguém da família, da igreja, durante esse período desses últimos meses. Você tem consciência disso? Você pode levantar uma das suas mãos? Dizer, pastor, eu sei que eu causei isso. Eu briguei com gente de grupos de conexão. A gente teve grupos de conexão aqui que quase que rachou o meio por causa dessa porcaria de política. Levanta a sua mão. Seja honesto. Seja honesta. A gente tem mais gente ofendida do que gente que ofendeu. Mas olha só, você que levantou a sua mão, eu também vou convidar você para sair do seu lugar e vir aqui para frente. É uma atitude de coragem que eu vou pedir de você. Eu não estou pedindo para você vir aqui para fazer confissão dos seus pecados, não. O que eu estou querendo de você é outra coisa. Eu estou querendo que você que ofendeu, ou você que foi ofendido, você que agrediu ou que foi agredido, por incrível que pareça,
Se você é membro do corpo de Cristo, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma nave, no mesmo reino. E nós somos um corpo. Independente, eu não estou tomando controle aqui de quem levantou a mão, quem não levantou a mão, quem baixou a mão, quem veio, quem não veio. Eu estou apelando para o seu coração em honestidade. Eu sei que é muito mais fácil você assumir a postura, eu fui agredido, do que eu causei a agressão. Eu briguei, alguém me provocou, e eu não segurei as estribeiras, e eu fui lá, e realmente eu respondi, e essa pessoa parou de falar comigo, e era um irmão da igreja, e a gente bateu boca, e eu não quero mais. Agora quando eu venho à igreja, tem gente que deixou de vir à igreja por causa disso. Ah não, não vou mais porque eu sei que aquele irmão vai lá. Sabe o que eu quero convidar você a fazer? Eu vou convidar você. Não importa se você agrediu ou foi agredido, se você ofendeu ou foi ofendido, eu vou convidar você a abraçar alguém e pedir perdão e perdoar essa pessoa. Simbolizando alguém que de repente não está aqui. Que de repente não está aqui, mas é uma atitude espiritual de dizer, Senhor, eu quero mudança. Eu quero ser o que você quer que eu seja. Eu quero sair desse nível de imaturidade e entrar num outro nível. Sabe, eu vou convidar você a se mobilizar agora. Olha para alguém que está perto de você e diga, em nome de Jesus, me perdoa. Em nome de Jesus, eu te perdoo. Meu irmão, você pode ter a postura que você quiser, em termos políticos, mas eu garanto uma coisa, nem Bolsonaro nem Lula vão te levar para o céu. Nenhum deles pagou um preço pela tua vida eterna, para que você tenha o que você tem hoje, salvação do inferno. Jesus fez isso. A pessoa chega para mim e pergunta, pastor, mas você é de direita ou você é de esquerda? Eu sou do alto. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos, Pai, simplesmente um momento emocional, nós queremos mais do que isso, nós queremos a realidade do Teu reino, sondando os nossos corações, transformando vidas. Nós queremos, ó Deus, sair daqui dispostos a reconciliar com quem precisa, com base no amor e na humildade, com base em Jesus, que tendo diante de si traidores, que tendo diante de si pessoas que juravam que estavam com ele para tudo que desse e viesse, mas que na última hora o traíram. Jesus lavou os pés e os amou até o fim. Então, meu Deus, nós queremos em nome de Jesus colocar o Teu reino na frente, colocar o Teu reino adiante, colocar o Teu reino como uma prioridade. Talvez o motivo pelo qual você esteja aqui não tenha nada a ver com política, de repente foi uma briga de família, sei lá. Não entre dia 25 de dezembro nesse clima, nesse espírito. No que depende de você, a Bíblia diz, tenham paz com todos. Sabe, você não pode forçar ninguém a ter paz contigo. Mas você pode ir para aquela pessoa e dizer, cara, eu quero paz. Se a pessoa diz, olha, eu não quero, é problema dela, não é seu. A tua parte você faz. No que depende de vocês, tenham paz com todos. Sabe, não vale a pena permanecer num estado de divisão, num estado de raiva, por causa de coisas que vão passar, que vão mudar, mais cedo ou mais tarde. Pode mudar no dia 1º de janeiro. Pode levar 5 anos para mudar. Pode levar 10. Mas eu garanto uma coisa, nada será como antes. Tudo sempre muda. No mundo tudo sempre muda. A única coisa imutável nesse mundo é o reino de Deus. E antes de ser,
cidadão brasileiro, antes de ser político, antes de ser, um ser político, qualquer coisa, você é um ser espiritual. Antes de qualquer coisa, você é um espírito. Você tem uma alma, você habita num corpo. Não deixe a tua alma ser impregnada dessa raiva, desse ódio, porque isso vai afetar o teu corpo. Isso vai trazer doença, isso vai trazer enfermidade. E se você já tem alguma, com certeza vai agravar. Não permita isso. Deus te amou de tal maneira que Ele enviou Jesus para pagar o preço para que você tenha vida e vida em abundância. Você pode levantar as suas mãos agora e agradecer a Deus.